Olá, tudo bem, pessoal? Prazer, meu nome é Ogunaski. Caso tu seja novo por aqui, já te convido a se inscrever aqui embaixo e deixar aquele seu like bem gostoso para vídeos novos semanais. O vídeo de hoje é um pouquinho diferente porque é um vídeo de uma live stream que eu fiz no Facebook. Então te convido a me seguir nas redes sociais, que os links vão estar todos na descrição para você ficar por dentro de novidades como essa. Nesse vídeo, eu discuto algumas questões a respeito do nosso comércio e a relação dele com a comunidade LGBTI e as questões de atores cisgêneros interpretarem personagens trans e assim diante. Como que funciona essa relação de representatividade? O que é responsabilidade social? Como que é representatividade verdadeira? Todas as questões eu abordo aqui e também mando uma mensagem muito importante para a comunidade LGBTI e mais no geral. Então, assista esse vídeo, comente tudo que você achar aqui embaixo e lembre de deixar aquele seu like bem gostoso. E caso goste, compartilhe com os amigos e pages. Muito obrigada. O que é representatividade? Quando a gente fala em questões de representatividade, sempre a gente tá, principalmente as pautas assim de grupos de militância trans, tá batendo na pauta de representatividade. Representatividade é importante, representatividade importa. Mas o que é representatividade, não é mesmo? Então vamos pesquisar aqui o significado rapidinho. Representatividade, qualidade de alguém, de um partido, de um grupo ou de um sindicato cujo embasamento na população faz que ele possa exprimir verdadeiramente em seu nome. Ou seja, é um grupo ou uma pessoa que consegue representar e trazer verdadeiramente a essência daquilo o qual está se pondo. Por exemplo, uma pessoa trans consegue trazer... Minha cachorrinha, gente. Isso que é uma belezinha, porque aqui no bairro de casa, quando começa um cachorro, começa tipo todo mundo junto. Eu vou ficar bem pertinho do microfone para vocês me ouvirem bem e os latidos não atrapalharem. Quando falamos em representatividade trans, a gente está falando que uma pessoa trans consegue trazer dentro de si, dentro da sua força, tudo aquilo que representa a causa, a vivência. Para, Salem, o meu gato agora. Ai, meu Deus. Uma pessoa trans consegue trazer dentro de si, para toda a sociedade, tudo que representa a causa trans. As questões que enfrentamos para vivermos quem somos, as questões que enfrentamos no mercado de trabalho, as questões que enfrentamos dentro da família, que enfrentamos com nós mesmos. Então, quando a gente fala, é importante que uma pessoa trans interprete a si mesmo na TV, no teatro, a gente está falando e afirmando que pessoas trans são capazes de trazer e dar vida a histórias que fazem parte da sua vivência, que fazem parte daquilo que elas realmente vivenciam. E isso se torna representatividade porque elas trazem verdadeiramente o que elas vivem. Ou seja, elas trazem legitimidade ao papel no qual elas estão se pondo a interpretar. Belezinha? Então a gente entende um pouquinho sobre o que é representatividade e por que representatividade trans importa. Pois quando a gente dá oportunidade para uma pessoa trans, a gente está afirmando que aquela pessoa trans é capaz suficiente para interpretar a si mesma, que ela tem legitimidade e talento para pelo menos interpretar a história no qual ela vive, a força no qual ela teve que criar para sobreviver em nossa sociedade. Então, quando a gente dá oportunidade para uma pessoa trans trabalhar atuando um personagem que conta a sua história, a gente está jogando para toda a sociedade falando: olha como essa pessoa é talentosa, essa pessoa existe, essa vivência dela é válida. Vamos observar, vamos aplaudir e vamos comemorar essa existência dela. Coisa que geralmente não acontece, não é mesmo? Muitos papéis de personagens trans são interpretados por pessoas cis. E eu vou deixar bem claro aqui que eu não sou totalmente contra pessoas cisgêneras interpretarem personagens trans. Porém, não haveria nenhuma questão que eu diria, não há problema algum em uma pessoa cisgênera interpretar uma pessoa trans se vivêssemos em uma sociedade perfeita, não é mesmo? Em uma sociedade totalmente igualitária, onde a gente não tem pessoas trans passando fome, tendo que se sujeitar ao trabalho sexual, a trabalhos que são extremamente opressores, extremamente difíceis, apenas para conseguirem sobreviver. Pois
Enquanto uma pessoa cisgênera, quando vai no mercado de trabalho, a única coisa que ela tem que se preocupar é com um curso de graduação, se ela fala inglês, belezinha. Uma pessoa trans tem que responder o que ela tem no meio das pernas, o que ela pretende fazer com o próprio corpo, se ela já trabalhou com prostituição, com assédio e um monte de coisas que acontecem quando uma pessoa trans se põe no mercado de trabalho formal, o que é extremamente difícil, porque as pessoas têm um monte de preconceitos. Eu sei porque eu tenho muitos conhecidos que têm empresas, que trabalham com empresas, que trabalham com marketing. Então, eu entendo a lógica desses comerciantes de não colocar pessoas trans no mercado de trabalho, não colocar pessoas trans em suas lojas, atendendo clientes. Por exemplo, uma vez eu ouvi de uma pessoa bem próxima minha que às vezes as pessoas trans não são contratadas, pois este não é o local delas, pois o comerciante ele tem que pensar no lucro. E se uma pessoa não vai querer comprar na loja dele porque ele contratou uma pessoa trans, então aquele comerciante está certo em não contratar uma pessoa trans. Você entende como que são a lógica do comércio? Como que é a lógica da nossa sociedade? Eles consideram que é mais importante eles ganharem o máximo de dinheiro possível do que trabalhar em conjunto para a construção de uma sociedade melhor, ou seja, responsabilidade social. Quando falamos em representatividade, também falamos em pessoas que se preocupam com a responsabilidade social. Responsabilidade social é o impacto que o seu negócio ou a sua produção tem em volta do meio no qual você vive. Qual que é o impacto que o seu negócio tem em nossa sociedade. Como empresária que eu sou, porque eu sou empresária, não sei se vocês sabem, o Gunasco é empresária também. Eu sempre tive muita preocupação a respeito de qual que é a mensagem que o meu negócio vai passar, o que o meu negócio vai representar, quais são as pessoas que eu vou atingir. E é muito triste quando eu converso com outros empresários e outras pessoas que estão em meio do comércio, quando eles me falam que a mesma roupa que eles colocam em um modelo branco vende o dobro, o triplo, se eles, por exemplo, colocou uma roupa e o modelo era negro. Depois eles colocam a mesma roupa em um modelo branco. A mesma roupa, quando é exposta por um modelo branco, vende 3 vezes mais. Isso é pensamento de negócio, isso realmente acontece. É chocante? É chocante. É triste, mas isso é pensamento de negócio. Por isso que dificilmente vocês veem modelos de lojas online ou mesmo de grandes lojas estampando e sendo a capa de frente de algum produto. Pois produtos no qual contém pessoas que não estão dentro dos padrões definidos pela sociedade não vende, não gera lucro, não gera dinheiro. Isso até um tempo atrás, porque agora a gente entrou numa fase onde as minorias sociais elas começaram a finalmente ter voz com a internet, onde elas conseguiram colocar todos os seus pensamentos, se organizar e criar grandes gritos. Eu sempre, às vezes eu falo sobre representatividade, sobre quando eu abordo algum vídeo, eu falo, eu espero que a minha voz ecoe, ou seja, quando você compartilha o meu vídeo, de um tempo pra cá, as minorias sociais conseguiram se organizar em grupos e, graças à internet, conseguiram ecoar a sua voz para centenas de milhares de pessoas, trazendo em pautas grandes questões enquanto a violência que nós sofremos enquanto minorias, seja de classe, raça, cor, gênero, sexualidade, etc. E isso trouxe uma mudança até mesmo no nosso comércio. O que isso significa? Significa que o comércio percebeu que as pautas sociais são lucrativas. Quando o mercado percebe que pautas sociais são lucrativas, ele vai investir nisso. E não ache que o mercado vai investir em pautas sociais porque ele se preocupa com a responsabilidade social, que se preocupa com o impacto social que o comércio tem. Ele quer saber de monetizar o máximo de pessoas. As multinacionais, as multi-internacionais e etc e tal, o objetivo deles é tentar atrair o máximo de pessoas possíveis, pois quanto mais pessoas eles atingirem, quanto mais pessoas eles conseguirem afunilar para o negócio deles, maior será o volume de dinheiro gerado. Por exemplo, no YouTube, muitos youtubers preferem fazer vídeos onde são extremamente polêmicos, onde são extremamente
grotescos até certo ponto, porque geram um grande número de views. E no YouTube, a gente ganha um número X a cada número de views. Ou, por exemplo, a cada 1000 views, a gente ganha, sei lá, $2, ganha 50 dólares, 50 centavinhos de dólares e etc e tal. Então, se ele conseguir muita view, ele vai conseguir um volume de dinheiro maior. E é assim que funciona dentro do nosso sistema, né? O nosso capitalismo normal, onde o objetivo é gerar um montante de dinheiro cada vez maior. Não é preocupação social. Eles não têm preocupação social. Não ache que as empresas de cosméticos, de bebidas que fazem reclames, pautando questões das minorias, que eles se preocupam com a gente. Não se preocupam. Eles se preocupam com o dinheiro que vai conseguir pegando esse público. E é muito triste porque a gente é muito inocente, a gente comemora essas ações, a gente acha, uou, que maravilha que essa grande empresa nacional prestou atenção na gente. Olha que bonita, essa empresa usou a linguagem neutra. Gente, eles só querem saber de reter um público que tem grandes volumes de dinheiro envolvendo. E é complicado, né? Porque quando a gente fala envolvendo dinheiro, é mais as questões das pessoas gays e etc e tal. Porque as pessoas trans mesmo estão aqui sofrendo para tentar conseguir um dinheirinho do cada dia para poder sobreviver. Deixa eu tomar um chazinho. Então, agora vocês conseguiram entender o que é representatividade, a importância da representatividade e como o nosso comércio, como a nossa sociedade explora essa questão da representatividade. Eles vão pautar isso quando gera dinheiro, correto? Aí agora a gente vai entrar nos pontos. O que tem em comum Cauane Raymond e Glória Pérez, né? No início desse ano a gente teve uma grande polêmica quando Cauane Raymond fez o papel de uma travesti naquele clipe. Todo mundo viu, muitas pessoas tiveram diversas opiniões. Algumas pessoas adoraram, outras pessoas nem gostaram tanto, outras pessoas criticaram a questão de um homem cisgênero interpretar uma mulher trans. Por quê? Pois quando um homem cisgênero interpreta uma mulher trans, ele está reafirmando socialmente os estigmas que as pessoas trans têm, em particular, neste caso, as mulheres trans. Onde as mulheres trans, pelo senso comum, é falado que elas são apenas homens fantasiados de mulheres. A nossa sociedade vê as mulheres trans como homens. Não importa o que você faça, não importa qual é o seu nível de passabilidade. A nossa sociedade, num conjunto geral, a partir do momento que descobre que você é uma pessoa trans, ela vai te ver como um homem fantasiado. Ela vai te reconhecer como um homem que virou mulher. Entendeu? A nossa sociedade tem essas questões. E ao um homem cisgênero fazer esse tipo de papel, ele está reafirmando todas essas estigmas sociais, todos esses sensos comuns que são responsáveis e são inflamadores. Opa, tô travando? Tô travando? Tô bonita. Eu acho que eu não tô travando. Uou. Tô travando? Não tô travando, tô bonita, vamos lá. Então, um homem cisgênero interpretar uma mulher trans, ele tá reforçando esses estigmas nas quais acaba sendo um combustível para os discursos de ódio. Sabe, de quando a travesti tá passando na rua, o cara zoa, e aí, mano, beleza, vai jogar um futebol, não sei o que lá. Ou então, um consenso no qual é permitido que uma travesti apanhe de pedaços de pau à plena luz de dia no meio de uma praça, de um meio público, e nem o filho da mãe se dá o trabalho de ir lá defender ela. Eles veem uma travesti e uma mulher apanhar e ninguém se dá o trabalho de tomar uma atitude, de fazer nada. Por quê? Pois a nossa sociedade tem uma construção em volta do que é ser trans de que não é humano. Nós temos uma visão, nós temos um estigma social no qual a nossa
Tô travando um pouquinho, né, que eu percebi. No qual a nossa identidade, quem somos, não é o humano. Então, quando você bate numa travesti, você xinga uma travesti, você faz alguma coisa, você não tá atingindo o humano. Você não está batendo em uma coisa que tem valor, entende? São essas as estigmas sociais. Aí você vai falar, Hugo, você tá pirando na problematização. Não, gente, eu não tô pirando na problematização. Eu estou falando a realidade das ações. Toda ação tem uma reação. E esse é o tipo de reação que há quando uma pessoa cisgênera interpreta um papel de uma pessoa trans, beleza? Tudo bem. Muitas pessoas trans concordaram com Cauã Raymond, falou que ele tem que fazer mesmo, que o que importa é a representatividade, não importa de onde que tá vindo essa representatividade, não importa como que é pautado este assunto, as pessoas querem que fale. Só que vamos bater aqui de novo, não adianta você ser tão inocente de achar que apenas de falar por falar vai trazer alguma ação boa para nós como um todo. Tanto que eu tenho informações exclusivas de pessoas que estavam na produção do clipe, onde Cauã Raymond, diretor, foram todos avisados que aquele tipo de ação não era bem vista por questões de representatividade, que aquilo não era legal. Eles deram atenção? Nenhuma, porque pelas palavras do diretor era que iria gerar polêmica, e eles conseguiram, não é mesmo? Eu acho que em 1 ou 2 dias o vídeo atingiu quase 1 milhão de views, então foi tipo bem polêmica mesmo. Deixa eu falar, se vocês tiverem alguma dúvida, anota aí perto que daqui a pouco eu faço uma pausa pra gente conversar sobre isso. Aí a gente entra na questão importante, porque eu dei todo esse introdução bastante profunda sobre esses tópicos pra gente entrar numa questão que me deixou muito irritada mesmo. Glória Pérez. Porque eu falei, o que tem em comum com Glória Pérez e Cauã Raymond, né? A gente vai entrar nessa questão agora. A Glória Pérez, no início do ano, falou que iria fazer uma novela no qual o personagem principal seria trans. Beleza, muito legal, vamos produzir mesmo, vamos pesquisar, vamos se aprofundar num assunto e falar com propriedade, para que quando o assunto chegue na casa dos brasileiros, eles cheguem com uma potência de mudança, sabe? Com uma força de realmente fazer que a mudança que a gente espera na nossa sociedade não demore centenas de anos. Aliás, compartilhem o vídeo, hein? Lembra de compartilhar o vídeo se você estiver gostando. Tudo bom. Passou um tempinho, a Glória Pérez... Uou! Tô travando? Pouquinho, né? Passou um pouquinho de tempo, a Glória Pérez afirmou que o personagem principal da novela dela seria interpretado por uma pessoa trans e que ela já estava fazendo testes para as pessoas trans interpretarem aquele papel. Eu lembro que todo mundo ficou louco, todo mundo ficou extasiado com essa notícia. Afinal, uma pessoa trans interpretando um papel de destaque numa TV brasileira. Isso é excelente, né? Como eu posso dizer? É um destaque que a gente só podia esperar daqui a algumas dezenas de anos. Tudo bom. Passou uns tempinhos e o que a gente recebe a notícia? Glória Pérez escolhe uma atriz cisgênera para interpretar o papel principal em sua novela, que vai retratar a vida de um homem trans. Tem que tomar um golinho de chá agora. Quando eu recebi essa notícia, Calma só um momento, deixa eu fechar a janela pra diminuir o latido.
Pronto. Então, quando eu recebi a notícia que a Glória Pérez tinha escolhido uma mulher cisgênera para interpretar o papel principal na novela dela, eu não fiquei surpresa. Eu não espero nada da nossa mídia brasileira. Eu não espero nada de uma emissora poderosíssima da nossa TV. Eu realmente não espero nada deles. Tudo bom. Ficou assim. Agora, o que me irritou foi as coisas que a Glória Pérez falou. E eu vou ler aqui pra vocês. Porque é tipo assim, de virar o cu da bunda. Manchete do Ego, que eu vou lançar pra vocês aqui no chat, tá? Vou lançar aí o link no chat pra vocês. Glória Pérez explica a escolha de uma mulher para o papel de transexual. Aí continua. Glória Pérez continua buscando inspiração para contar a história de transexuais em sua próxima novela. E ela foi no projeto Damas, que é um projeto social do Rio de Janeiro, que busca a inserção de pessoas transexuais e travestis dentro do mercado de trabalho. Um projeto muito legal. Belezinha. Aí foca no que essa mulher falou. Eu estou muito feliz de estar aqui. Principalmente porque será o tema da minha próxima novela. Eu sempre tive responsabilidade social nas minhas novelas e terei também nesta próxima. Vocês lembram do que eu falei de responsabilidade social e representatividade? Quando a gente fala em questões de representatividade social, a gente está falando de representatividade. A gente está falando de atuar verdadeiramente sobre as questões no qual você está se propondo a trabalhar. Continuando, está aqui. Será um trans homem? Antes que fosse questionada, Glória Pérez fez questão de explicar o motivo de ter escolhido uma mulher para viver o papel de transexual em sua trama e não uma atriz transexual. Se prepara. Segura. Eu farei um trans homem. Muita gente não sabia disso. Achavam que seria um homem virando uma mulher. Homem virando uma mulher. A gente já percebe o quanto essa escritora barroca, contemporânea, estudou sobre o assunto no qual está se propondo a falar. Quando ela reproduz um senso comum tão ridículo que é de que uma pessoa trans vira alguma coisa. Ninguém vira nada. Nós, pessoas trans, temos um gênero que é imposto a nós ao nascimento. Este gênero nunca nos representou. Nós nunca fomos aquilo no qual foi dito que éramos. Apenas depois, quando a gente cresceu e tomou consciência de quem somos, a gente pôde verdadeiramente descobrir nossa real essência. E aí sim. Então, uma mulher trans nunca foi um homem. Ela sempre foi uma mulher trans. Mas porque a sociedade impõe um gênero ao nascimento, todo mundo achou que ela era um homem. Ela não virou porcaria nenhuma. Ela apenas trouxe sua real essência pra frente. Da mesma forma que um homem trans nunca foi uma mulher. Ele sempre foi um homem. Ponto. Aí continuando. Por isso, eu acho que ficará mais fácil para o público colocar uma mulher que se incomoda com seu corpo, odeia os seus peitos crescendo e quer ser um homem. Novamente, ela deixando claro que ela não tirou um minuto do tempo dela para ler um Wikipedia da vida para falar sobre o assunto. Por isso, eu acho que será mais fácil colocar uma mulher que quer ser um homem. Se ela tá contando a história de um homem trans, não é uma mulher. Vai ser a história de um homem trans. E não quer ser. Ele é um homem trans. Ele é um homem. Ponto. Aí agora entra numa parte que assim... que eu fiquei... que me bugou a cabeça. Uou! Uou, tá travado? Aqui tá normal. Colocar peitos. Então aqui tá normal. Tá normal aí? Tá normal. Então vamos continuar.
Aí ela fala: se eu colocasse um trans já formado, ele teria barba, já aceitaria seu corpo e não passaria realmente esse sofrimento de não se identificar com o corpo. Ou seja, um ator trans, um homem trans que já transicionou, não conseguiria passar verdadeiramente a dor de que é não se identificar com seu próprio corpo. Por isso, uma mulher cisgênera vai ser muito mais capaz de interpretar essa dor. Afinal, né, a mulher cisgênera experimentou na pele o que é odiar seu próprio corpo. Gente, um homem trans, uma pessoa trans chega a doer na cabeça a lógica. Um homem trans sabe na pele o que é ter disforia, sabe na pele o que é você odiar o seu próprio corpo, você olhar no espelho e você odiar aquele seu reflexo. Independente da transição que seja, ele vai ter mais legitimidade para interpretar isso do que qualquer pessoa cisgênera no universo. Vamos começar por aí. Aí a Glória Pérez continua, porque, né, quando a gente começa a falar bosta, a gente não para mais. Aí ela fala assim: os transexuais de verdade também terão seu espaço na trama. Fizemos muitos testes e vamos mostrar os transexuais quando o personagem começar a se descobrir incomodado com o seu corpo. Ela vai procurar e conhecer esse mundo e os trans de verdade vão aparecer. Ou seja, as pessoas trans são apenas um apoio, um papel secundário para a personagem cisgênera principal. Vocês estão percebendo quanto é a lógica? E pelo que ela falou, esses personagens trans secundários vão aparecer em uma fase da vida dela. Vamos continuar, porque quando a pessoa começa a falar bosta, ela não para. Aí, claro que as meninas do projeto Damas não ficaram quietas, porque estão mais do que certas. E aí uma delas questionou a Glória Pérez: não existe a possibilidade de colocar uma transexual em nenhum papel de destaque? A Glória Pérez, com todas as fezes em sua boca, falou: estamos procurando sim atrizes transexuais que mostrem seu talento, grifa talento, e que por isso mereçam estar na novela. Eu quero colocar a Maria Clara Spinelli, por exemplo. Preciso de atrizes verdadeiras com papéis e estamos realizando tantos testes. Caso vocês não saibam, a atriz Maria Clara Spinelli é uma atriz trans que tá arrasando no seriado da Globo. Ela tem, tipo, uma porrada de produções no currículo dela. É uma atriz com grandes privilégios que pôde atuar mesmo. Coisa que não faz parte da nossa realidade. Beleza, ela falou que ela quer talento, né? Gente, vocês não estão preparados para essa próxima parte. E como tragédia não vem sozinho, olha o que ela falou. Não precisamos de um policial de verdade fizesse o Capitão Nascimento no cinema. E Wagner Moura brilhou. É isso. Eu quero conhecer histórias de trans, mas colocarei atores que melhor se encaixarem para o papel. Vou grifar essa parte novamente. Não precisamos que um policial de verdade fizesse o Capitão Nascimento no cinema. E Wagner Moura brilhou. É isso. Eu quero conhecer a história dos trans, mas colocarei os atores que melhor se encaixam no papel. Profissão não tem nada a ver com gênero. Não, é dois espectros totalmente um diferente da outro. São dois mundos separados, sabe? É a mesma coisa de você falar assim: eu adoro exatas, eu adoro fazer contas, eu adoro física, então eu vou pra faculdade e vou fazer letras. Vocês estão entendendo a lógica? Não tem lógica alguma. Não tem correlação nenhuma coisa. Tô travando o que eu tô vendo. Deixa eu dar uma pausa.
Oi, pronto. Agora voltou. Não tem correlação alguma uma coisa com a outra. Mas dentro da lógica de Glória Pérez, tudo tem uma coisa a ver com a outra. Vocês estão entendendo que ela tá justificando porque não encontrou um ator trans? Porque ela diz que nenhum ator trans no qual ela fez teste tem talento suficiente para interpretar uma história no qual faz parte da sua vida, no qual é a história do qual ele vive, no qual é uma vivência legítima que ele vivencia todos os dias. E aí, para completar, a gente tem umas bostinhas que ainda tem uma mina maravilhosa. Depois entrem no link que eu mandei, no qual ela tá fazendo uma cara que me representa. Vamos conhecer a atriz que ela escolheu, que é a Maria Clara, né? Deixa eu entrar aqui. Aqui, tá? Aqui o link já. A atriz cisgênera que vai interpretar o personagem trans, que é a Carolina... Opa, deixa eu ver o nome dela certinho aqui. É a Caroline Duarte. Caroline Duarte é uma jovem atriz, estudante de artes dramáticas da USP de São Paulo, com dezenas de peças no currículo. Perfeito! Esse é o ponto que significa talento para a senhorita Glória Pérez. É uma pessoa que aparentemente que é branca, né? Vamos começar por aí. Possivelmente classe média. Eu não conheço a vida dela, então eu não vou julgar a vida dela em total. Mas que teve o privilégio de estudar, de ter tempo para passar num vestibulinho para entrar na USP e de viver, de fazer dezenas de peças, tá? Vamos começar por aí. Lembra quando a gente fala de pessoas trans, quando a gente falou em questões de representatividade lá no início do vídeo? Pessoas trans e travestis e transgêneros do nosso país vivem uma realidade única. Nós estamos no país que mais mata pessoas trans de todo o planeta. E homens trans em específico sofrem agressões únicas devido à sua condição, que envolvem estupros corretivos, que geralmente acontecem de pessoas conhecidas, como pais, irmãos, tios, sabe? São violências fortíssimas e que muitas vezes são debilitantes para que a pessoa consiga ter a estabilidade emocional para estudar para um dos vestibulares para uma das faculdades mais difíceis do nosso país. Ponto. Depois, a maioria das pessoas trans são expulsas de casas e tem que se submeter a trabalhos um tanto quanto braçais e difíceis para conseguir dinheiro suficiente para sobreviver, pois se elas continuassem em casa, elas tinham o risco de perder a sua própria vida. Então compreende que quando a Glória Pérez fala sobre talento, ela está falando sobre qualificações técnicas e dificilmente ela vai encontrar uma pessoa trans que teve o privilégio de estudar na USP, de fazer artes dramáticas da USP, de ter dezenas de peças no currículo e de ainda ser pré-transição. Porque não bastasse ela querer todas essas qualificações que ela diz como talento, ela quer também que a pessoa seja pré-transição, ou seja, não tenha tomado nenhuma testosterona e não tenha feito nenhum procedimento cirúrgico. Vocês compreendem que essa figura que ela está buscando de talento não existe? Não existe no nosso território, pois não representa a realidade no qual vivemos. Compreendendo aí. Aí, indo um pouco mais a fundo, a gente consegue descobrir sobre com quem Glória Pérez estudou, recebeu assessoria para falar sobre o assunto. E quem que ela recebeu assessoria para falar sobre o assunto? Tereza Brant. Vocês sabem quem que é Tereza Brant? Tereza Brant é uma pessoa que alguns anos atrás foi em rede nacional e falou que não iria mudar o seu nome para um nome masculino, pois isso é uma vergonha para os pais. Um nome que os pais colocaram com tanto carinho, ela não iria mudar.
Teresa Brant é a mesma pessoa que nunca se reivindicou enquanto um homem trans. Sempre falou que estava na TV apenas para confundir. Eu sei porque me falaram que esse depoimento de Teresa Brant na TV foi responsável por causar diversos problemas na vida de outros homens trans, de mulheres trans, que se viram sendo atacados pelos seus familiares, já com questionamentos e preconceitos depois da afirmação dessa pessoa na TV. Teresa Brant é uma pessoa que, obviamente, não tem conhecimento algum sobre a comunidade no qual a mídia coloca ela como representante. Então, vocês percebem o quanto problemático é isso? Vocês percebem o quão perigoso é isso? O que eu posso perceber sobre Glória Pérez é que ela se sujeitou a falar sobre um assunto no qual ela não tem conhecimento algum. Ela foi conversar com pessoas que provavelmente não tinham conhecimento sobre o assunto ou tiveram medo de falar a verdade na cara dela. Aí a gente entra no Twitter da Glória Pérez, porque, né, quando a pessoa gosta de falar cocô, ela vai falar pra todo lugar. Eu sei porque eu era assim também, sabe? Falava muita bosta. Aí a gente tem um tweet aqui muito legal de um menininho chamado Adriel Saul, que ele fala: se tem muitas produções que maquiam e colocam um homem cis como uma mulher trans, por que você não maquia e coloca um homem trans como uma mulher? Perfeito? Aí Glória Pérez novamente diz: não é questão de maquiagem, é de talento artístico. Essa mágica nenhuma maquiagem faz. Ou seja, novamente ela está afirmando aqui que ela não contratou nem um homem trans das dezenas de homens trans que eu sei que foram fazer testes, e dentro dessas pessoas que foram fazer testes para esse papel, tinha pessoas pré-T, no meio da transição, depois da transição, nenhuma delas tinha talento suficiente para contar a história que era a história de suas próprias vidas. Percebam o quanto a pessoa é... nem sei dizer. Aí a Glória Pérez, que não é boba nem nada, ela usa o ticket trans. Sabe quando você tem um amigo que fala alguma bosta racista, homofóbica ou transfóbica, e ele fala: eu, racista, o meu vô é negro, eu, homofóbico, eu tenho amigos gays, eu tenho parente gay, sabe? Então, ela faz isso. Aí ela manda um tweet assim, pra Maria Clara, aquela mulher trans que tá lá no seriado da Globo: citei hoje você como exemplo de ser trans, não pode ser critério de escolha, e sim o talento. Só pra dizer, eu não tô sendo transfóbica, eu não estou segregando a oportunidade das pessoas trans entrarem no mercado de trabalho e realmente fizerem uma mudança na nossa sociedade. Imagina! Aí o que acontece? Aí tem o cookie, ou seja, uma pessoa cisgênera que novamente não tem conhecimento algum sobre o que está falando, e é aquele pessoal que acha que qualquer representatividade importa, que qualquer coisa que jogam na sua cara, você enquanto pessoa LGBTI ou que pertencente de alguma minoria, tem que ficar contente por eles falarem sobre você. Aí a pessoa falou assim: se é trans ou não, sei que a atriz vai dar um show e bem mais visibilidade às pessoas trans. E a Glória Pérez complementou: é isso aí. Vocês percebem como a pessoa deixa claro o quanto ela não tem conhecimento sobre um assunto e o quanto ela não vê a necessidade de realmente se aprofundar naquilo no qual ela está se propondo a falar? Ela diversas vezes coloca para o mundo senso comum, ela coloca conceitos ignorantes, afirmações ignorantes. E vocês já imaginaram o quão perigoso isso é? Ela é uma pessoa que pode ter acesso a milhares e milhares de pessoas, e ela vai estar jogando ignorância para dentro da casa dessas pessoas.
As nossas vidas enquanto pessoas trans já nem é um pouco fácil. E quando a gente tem a sociedade cisgênera trabalhando contra nós, é pior ainda. E é pior ainda quando eles estão trabalhando fingindo que estão do nosso lado, fingindo que estão ao nosso favor. Vocês lembram lá quando eu falei das marcas de cosméticos, de bebida, que estão pautando as causas sociais? Novamente, isto é um exemplo. Eles não se importam com causas sociais. Eles não se importam com representatividade. Eles estão um pouco se importando com as travestis sendo mortas. Eles estão um pouco se importando com o impacto que a produção vai ter. Eles querem saber de gerar views. Eles querem saber de gerar dinheiro. E é assim que a Glória Pérez está produzindo essa novela, que é literalmente uma vergonha de ver um escritor se propondo a produzir algo assim. Pois até quando você vai fazer um trabalho de escola, o professor diz para não ser Ctrl+V e Ctrl+C, para você estudar, para aí você falar com propriedade sobre o assunto. E muito claro deixa a Glória Pérez quando ela mostra que não tem propriedade alguma, não tem conhecimento algum para falar sobre o assunto no qual ela está expondo para todos nós. É triste, é vergonhoso e olha, eu não sei o que realmente esperar disso, pois eu não esperava muita coisa da nossa sociedade cisgênera, eu não espero nada da Globo e eu não esperava nada de Glória Pérez. Só que eu acho que quando você se propõe para fazer alguma coisa, o mínimo que você deve fazer é se propor e fazer bem feito aquilo que você está se colocando a fazer. E Glória Pérez não tem a capacidade nem ao menos de entrar no Google e se dedicar 1 hora lendo algum artigo ou vendo algum vídeo, pois ela comete erros e fala coisas extremamente bizarras que parece uma pessoa que nunca teve acesso a pautas sociais, que nunca teve acesso a movimentos organizados de pessoas trans e LGBTs no geral. Agora, a minha mensagem é: pessoas trans, pessoas gays, pessoas seja lá o que você for, se você faz parte de alguma minoria, preste atenção. Não espere nada da sociedade cisgênera heteromonossexual. Não espere nada. Eles não vão se importar com a gente. Eles não vão fazer representatividade, que é o que realmente importa. Eles vão expor a opinião que tem. Eles vão usar tudo que representa sobre nossas vivências, todas as nossas batalhas, desde que eles consigam fazer o máximo de dinheiro possível com aquilo. Por isso que eu anseio e bato palmas para todas as pessoas trans que conseguem se infiltrar no sistema e fazer o máximo de dinheiro possível. Se você é uma pessoa trans, se você é uma pessoa intersexual, se você é uma pessoa gay e consegue fazer dinheiro por esses fatos, parabéns pra você, pois a nossa sociedade tá pegando o nosso dinheiro, tá pegando as nossas histórias e fazendo dinheiro com isso. Dinheiro que deveria ser nosso, dinheiro e histórias que deveriam ser contadas por nós mesmos. Então, foque em outras pessoas trans e LGBTs, no geral, que estejam produzindo conteúdo independente. Como vocês sabem, o canal das Bi está com um projeto de benfeitoria, onde eles querem fazer um documentário, um filme. Esse é o tipo de projeto no qual vocês devem apoiar, porque é um projeto independente, produzido por pessoas LGBTs. Da mesma forma que se vocês souberem de alguma pessoa trans que está querendo produzir, ou produzir algum seriado online, mano, ajuda, doa dinheiro, compartilha, deixa o seu like, pois é nós por nós mesmos. Enquanto a gente ficar com essa coisinha, com essa ideia de Alice, com essa ideia infantilizada de que a sociedade cis normativa vai de algum modo, algum dia se preocupar com as nossas existências, nada vai mudar. Temos que nos organizar, temos que conversar entre nós mesmos e então agir de forma no qual a sociedade cisgênera tome consciência da nossa importância e nós fazermos nossa diferença, pois eles não vão se preocupar com a nossa existência. Representatividade importa, representatividade muda vidas. Hoje eu posso dizer que se eu tivesse uma pessoa como eu na minha vida, eu teria
não passado por muita coisa. E hoje eu tento ser a pessoa que eu sempre quis ter na minha existência enquanto criança, enquanto adolescente, que questionava qual era o meu espaço. Então, se não tem uma pessoa que te representa, seja essa pessoa. Se não tem um mercado, uma produção que represente a sua existência, faça essa produção. Faça a diferença, porque se a gente trabalhar junto, a gente consegue fazer a diferença. Não esperem nada de pessoas cisgêneras, de pessoas heterossexuais, monossexuais. Nós somos a minoria para eles e qualquer coisa que eles tratem, que eles falem, vão ser considerado muitas coisas. Assim como existe muito branco que acha que cota é privilégio, porque eles não percebem a estigma social de mais de 400 anos de escravidão ocorreu na população negra, que hoje é majoritária em questões de pobreza, que é majoritária em questões de baixa educação. Então, prestem atenção. Prestem atenção porque a sociedade cis heteronormativa não tá nem aí pra gente. Compreendido? Recadinho passado. Agora está aberto para as perguntas. Se vocês quiserem perguntar, estou aqui bem gostosa. Júlia Duarte, um beijo pra você. Muito obrigado, Lucas Rocha. Estou já quase sem voz. Ai, Cameron, um beijo, linde. Ai, Eliezer, seu lindo, um beijo pra você. Um beijo, Mari. Agora a gente tá aberto pra discussão, sabe? Caso vocês queiram discutir alguma coisa. E é muito importante eu validar aqui novamente que eu não sou contra pessoas cisgêneras interpretarem pessoas trans. Eu acho que é importante a gente discutir essas pautas. É importante a gente refletir sobre a nossa sociedade no geral. Qual que é o impacto de pessoas cisgêneras interpretando pessoas trans? É esse o meu ponto, tá bom? Oi, Júlia Duarte. Um beijo, amo você também. Oi, Fernanda Barros. Um beijo. Ai, um beijo pra Lagoas. Um beijo, Emerson Lins. Obrigado, Nathan Pedro. O que você acha sobre o tema do Globo Repórter? Também tá com medo? Olha, pra ser bem sincera, como eu disse, eu não espero nada. Se eles cagarem, já tava esperando por eles fazerem bosta. Mas se fizerem coisa boa, que bom, né? Hugo, você não acha que de certa forma acaba tendo mais visibilidade uma pessoa trans, uma pessoa famosa interpretar uma minoria, de alguma parte da minoria? Stephanie, é aquela questão que eu abordei no início do vídeo, que visibilidade por visibilidade não leva a caminho nenhum. Representatividade por representatividade não faz diferença alguma. Você falar por falar, sem retratar a realidade, sem se preocupar com o impacto que você tem com aquilo, não faz diferença alguma. Um homem cis interpretando uma mulher trans faz o reforço de diversos estigmas em nossa sociedade, que acaba sendo um combustível para discursos preconceituosos. Então, não é válido. Não é porque você é famoso que você pode cagar num pote e entregar para todo mundo como se fosse um pedacinho de ouro. Não é. Você ser famoso, você ter público, só te traz mais responsabilidade de saber que os seus atos têm um impacto gigantesco. Então, não é só porque uma pessoa famosa representar alguma minoria, não faz benefício algum. Um beijo, Maria Eduarda. Só sei que eu tô apaixonado por essa live. Um beijo, Matheus. Fala sobre o filme A Garota Dinamarquesa, o que achou? A Garota Dinamarquesa é a mesma questão de tudo que a gente já discutiu agora. Garota Dinamarquesa não retrata a história do livro dela, e é aquilo. São produções no qual vão emocionar apenas pessoas cisgêneras, ou seja, as pessoas cisgêneras vão ver aquilo, vão ver a história, vão adorar, vão se emocionar, vão chorar. Ai, que lindo!
morreu, ai que dó, tá sofrendo. Só que pra nós, pessoas trans, isso não retrata a nossa realidade. Isso não faz diferença alguma para a pauta que queremos trazer de que somos pessoas válidas, que somos pessoas capazes, que somos pessoas com talentos, com sonhos e que a nossa vida importa. A nossa existência não apenas deve ser lembrada quando é por motivo para ganhar dinheiro. A nossa existência deve ser lembrada. Tô travando o que eu tô vendo. A nossa existência deve ser lembrada como forma de força, como história de inspiração e não apenas como uma forma de gerar buzz e gerar dinheiro. Eu acho, Maria Gaziotto, eu acho que se tivesse um mercado igualitário, não veria problema da moça fazer um homem trans. Mas como você falou, mata e reforça de tudo. Exatamente, entendeu? Se a gente vivesse em uma sociedade ideal, não haveria problema algum uma pessoa cisgênera interpretar uma pessoa trans. Porque uma pessoa trans iria interpretar uma pessoa cisgênera. Só que o contrário não acontece. Pessoas interpretando não me representa. Se pago para ser um papel que uma pessoa trans já passa e quando as cortinas fecham, vai adiantar nada, exatamente. Deixa eu ver. Hugo, vendo sua live, percebi que seu público é formado por muitas pessoas cis. Acho que a comunidade LGBT+, está cada vez mais unida, né? Não? Isso é uma coisa que a gente pode conversar. Eu amo as pessoas de todas as suas formas e eu acho que todos nós temos que ter conversas entre nós, Luiz. Então, não acho que é uma questão de união. Há pequenos aglomerados de pessoas, como há pequeno aglomerado no meu canal. Mas a gente não tá unido, porque se a gente realmente tivesse unido para uma mudança, a gente já tá enxergando mudanças substantivas em nossa vida. Assim como teria protestos pra Glória Pérez não tá fazendo a bosta que ela tá se propondo a fazer. O Emerson Luiz falou, esses filmes só trazem visibilidade para os próprios atores. Deixa eu ver se... esses filmes só trazem visibilidade para os próprios atores. Nossa, como ele interpreta bem uma mulher, mas não chega a uma reflexão crítica sobre as pessoas trans. Exatamente. E como a Júlia complementou, é a romantização do sofrimento das minorias. E isso é horrível. Paulo Jim, qual seria a saída para uma produção contar a história de uma pessoa trans antes da transição como no filme? Qual que seria a saída? A primeira coisa é você realmente conhecer sobre a vivência no qual você está se propondo a fazer. Enquanto escritores, enquanto jornalistas, você vai atrás de fontes para realmente ter propriedade para falar sobre aquele assunto. Então, você vai buscar pessoas trans, você vai buscar artigos, você vai buscar livros, você vai entender o que é gênero, como que é a construção de gênero, o que é a teoria queer, o que significa tudo isso, entende? Por que a sociedade cisgênera considera pessoas trans doença, enquanto a comunidade trans luta para tirar isso? Você vai entender todos esses aspectos. Agora, como que você vai retratar um trans antes da transição? Você vai contratar uma pessoa trans que não tenha feito a transição. Vai falar, não tem. Tem. Se quem procura, acha. Quem se propõe, sai da sua zona de conforto, faz testes, vai achar pessoas trans que não tenham passado pela transição. Tem. É que as pessoas não se preocupem em procurar. Elas não se dão ao trabalho de procurar uma pessoa trans que realmente traga todos esses aspectos que eles estão procurando, entende? Lembrando que a Laverna Cox, que é o nome dela, não sei como pronuncia, fará o papel em cis, horário nobre. O que você acha? E sobre o Jamie fazendo o nome em Sense8?
Acho magnífico, vocês entendem o quanto que é importante isso? A Laverne Cox teve uma coisa espetacular, que foi ela interpretar um papel que faz diferença na vida de muitas pessoas. Faz a diferença, como eu posso dizer, na existência de diversas centenas de pessoas. Quando ela entra na casa de uma pessoa e fala, é uma trans de verdade? Uou, mas o que significa ser isso? Mas trans não é homem? Não. E vai pesquisar. Cria questionamentos. Uma pessoa trans interpretando o papel de uma pessoa trans. Instiga a pessoa a pesquisar sobre o assunto, a entender profundamente, sabe? E é magnífico. E que nem, por exemplo, teve um papel no qual a Laverne Cox vai interpretar e um cantor, eu não lembro qual foi o nome, ofereceram um papel pra ele primeiramente. Tô travando. Ofereceram um papel pra ele primeiramente. E ele recusou. Ele, um ator cis, falou, não, eu não vou fazer esse papel porque isso não me representa, isso não é representatividade, e quem deveria fazer isso era uma pessoa trans. Aí eles foram lá e contrataram a Laverne Cox lá, tudo mais. Então é uma coisa, tô perdendo a voz. Então é uma coisa de você realmente se preocupar com o impacto social da sua produção, de você se preocupar com os reflexos que a sua produção vai ter na sociedade no qual você vai apresentar ela. Qual que é o papel que você está se propondo a fazer? Qual que é o impacto que aquilo que você está produzindo vai ter na vida das pessoas, no qual esse é o objetivo retratar, compreende? Oi, lindo. Deixa eu ver. Ó, a Julie Victoria. Oi, lindo. Em relação à representatividade, os héteros realmente não estão nem aí pra nós. Hoje, tive que fazer um trabalho na escola sobre gênero, em grupo. Vou te contar, discuti sim horrores com os héteros, pois ela quis definir que azul é cor de menina e rosa é cor de menina. Então, Hugo, o que você acha dessas pessoas heterossexuais que dizem ativista de causa LGBT, porém quando há uma causa ou uma forma de nos representar, elas disseminam preconceito e ódio? Ai, gente, é uma questão que acontece corriqueiramente, né? As pessoas cisgêneras e heterossexuais, elas querem fazer pauta, elas querem fazer parte do que é falado, elas querem fazer parte do que é importante no momento. Só que muitas vezes elas não se dão ao trabalho de sair da sua zona de conforto. Elas não se dão ao trabalho de sair da sua zona de conforto e se colocar nos sapatos do outro, de entender o que a pessoa realmente passa, compreende? E é uma coisa válida dizer que as pessoas héteros, que as pessoas cisgêneras nunca vão entender com propriedade o que é ser trans, o que é ser homossexual, o que é ser lésbica, o que é ser qualquer coisa. O máximo que você pode fazer é imaginar qual que é aquele sentimento e tentar respeitar aquilo da melhor forma possível. Mas as pessoas não se colocam. Elas acham que elas são capazes de compreender 100% qual que é aquela vivência, coisa que não existe. Isso é o Adam Lambert. Já vi muitas pessoas chocando quando digo que elas são trans na vida real, começam a se questionar. Mas pelo que aquela atriz, já vi que teve empatia na série. Não entendi, Jorge Otávio. Um cis defender a sua causa, mas quando vai pra colocar no próximo... É isso, sabe? As pessoas cisgêneras dificilmente se colocam no sapatinho do outro, dificilmente refletem sobre o impacto no qual as suas ações têm. Você, enquanto pessoa cisgênera, você deve ter noção que
Se você quer lutar pelas causas sociais de minorias, você deve usar os privilégios que você tem enquanto pessoa branca, enquanto uma pessoa heterossexual, de falar em locais no qual uma pessoa de minoria não seria ouvida. Por exemplo, se você tem um grupo de amigos e você tá naquele grupo de amigos e alguém solta alguma piada com uma travesti, você tem a responsabilidade de falar para os seus amigos que aquilo não é correto, pois dificilmente uma pessoa trans vai ter acesso àquele grupo para poder desconstruir esses conceitos. Agora, se você tem esse privilégio, converse, mude. É aquela coisa da gente trabalhar em todos os ambientes no qual estamos inseridos, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja na nossa escola. Vamos conversar. E vale lembrar que conversar não é você gritar, não é você fazer com que a sua voz seja mais alta do que a outra pessoa. Entenda de onde a pessoa esteja partindo, por mais que elas falem um monte de bosta, e argumente, converse, pois novamente é bom lembrar que ela nunca vai entender o que é realmente viver aquilo, mas ela pode compreender e tentar respeitar da melhor forma possível. Quero te trazer para discutir sobre representatividade na próxima Academia de Odontologia muito rápido. Caso vocês queiram me mandar alguma proposta para palestras e tudo mais, é só vocês mandarem um e-mail para hugonaski@gmail.com e a minha assessoria vai responder vocês, passando certinho as questões de horários e tudo mais, sobre questões de transportes e acomodação, tá bom? Ali Monteiro, meu amor, um orgulho de você. Esses cis que dizem que é hiper a favor do LGBT, mas vive fazendo piada com travesti. É nojo, com certeza. O que acha sobre algumas pessoas da comunidade LGBT que recusam uma pessoa hétero defendendo ou discutindo a forma positiva sobre certos assuntos apenas por não fazer parte da comunidade? Eu acho errado. Eu acho que todos nós temos que discutir sobre todos os assuntos. Você, enquanto hétero, tem o direito de vir e questionar alguns pontos sobre a minha vida, sobre a minha militância, sobre as minhas posições. Da mesma forma que eu tenho o direito de questionar você. E nós dois conversando, não é discutindo, não é gritando, vamos entender o ponto que um ou outro parte e tentamos encontrar o meio caminho. Pessoa hétero tem que questionar sim, tem que conversar sim, a conversa tem que estar em todos os caminhos. Eu não concordo com essa coisa de local de fala nas questões LGBTs específicas, pois eu acho que essa deve ser uma discussão de todos nós. Mas é muito importante, como eu digo, que haja uma conversa, não é debate, não é discussão, onde um fala o outro escuta, é uma conversa. Eu vou falar, você vai falar, você vai expor seu ponto, eu vou expor meu ponto, e nós vamos trabalhar em conjunto para entender a posição um do outro e chegar em algo melhor. Não adianta ficar nessa, só eu posso falar, só eu tenho o direito de falar sobre o que é ser trans, sobre as vivências trans, e você não tem direito de questionar nada. Não. Se você tem uma pergunta, se você tem um questionamento, faça com respeito. Vamos conversar, vamos nos entender, porque é só assim que a gente vai chegar em algum local onde a nossa vivência em conjunto seja boa. Hugo, leia aqui, deixa eu ver. O Ying Luke falou assim: sei bem como são essas pessoas transfóbicas e etc. Minha avó é transfóbica e não aceita a minha vontade de começar a transição. Na mente dela, ser trans é um desvio. É horrível, hoje tive que ouvir um monte de merda, do tipo que você nunca vai ser mulher e outras coisas, de cis preconceituosos. Gente, infelizmente, essa é a nossa realidade enquanto pessoas trans, enquanto minorias no geral. A gente é uma vida de ouvir merda. Não é fácil, não é nem um pouco fácil. Resistir a isso é realmente um exercício de força, um exercício de persistência para viver quem você realmente é. Pois a sua existência importa, a nossa existência importa. E não podemos deixar a nossa existência ser contada de forma no qual não nos representa.
Tudo bem? Eu acho que eu já vou fechando a live por aqui. Eu quero agradecer a todo mundo que esteve comigo, que viu o vídeo, que conversou, que mandou perguntas. Caso alguém tenha alguma pergunta, mande no chat pra mim aqui no Facebook. Mande um e-mail caso você tenha alguma proposta de palestra ou etc e tal. Vou ter o maior prazer em conversar com vocês e a gente conversar algo muito gostoso, tá bom? Muito obrigada por ter visto essa palestrinha que eu dei, esse vídeo. 2 beijos, até a próxima!